Oi, pois é, o terceiro episódio de The Acolyte, Destino. Haja tumulto, haja tiro, explosão, polêmica, burburinho nas redes sociais, pessoas furiosas que o lore de Star Wars está sendo totalmente desconsiderado, outros porque como assim, quem são essas bruxas aí? E depois dizem que eu sou bruxa. Pois é, a gente vai descobrir o que vai acontecer na série, vai descobrir quem são essas bruxas, o que os Jedi fizeram, qual o papel delas e como aconteceu aí da mãe Aniceia dizer que criou a Osha e a May. Então, isso significa que Anakin e a profecia do escolhido foram totalmente desconsiderados. Pelo visto, ele não foi o único ser gerado pela força. Osha e May também foram? Eu vou explicar agora pra você no Diário Rebelde que talvez não seja bem assim. Então, vem comigo. Todos os Wings Repórteres, sejam bem-vindos ao Diário Rebelde, eu sou o João Jedi e The Acolyte tá fazendo uma expansão da história da saga, né, do lore, como a gente chama. E tá uma forma muito controversa, porque tem gente aí piradaço com o que estão fazendo com Anakin Skywalker. Que absurdo que estão fazendo isso com o escolhido. Ó, no terceiro episódio, a gente descobre, fazendo aqui um resumo, né, o Coven de bruxas lá do planeta de Brandok. O legal, e isso é realmente legal, é que elas são bruxas diferentes das Irmãs da Noite, por mais que elas tenham algumas semelhanças entre elas. Se você quiser assistir, eu fiz um vídeo no Omelete, onde eu explico sobre as semelhanças entre as Irmãs da Noite e o Coven de Bruxas de Brandok, que inclusive tá aqui, ó, no card aqui em cima, pra você conferir. Então tá bom, vamos falar da polêmica, do Banta na sala. A gente tem uma fala da mãe Aniceia que provocou todo esse burburinho, e ela é dita ali na cena que o Coven de Bruxas tá tentando decidir o que fazer diante da presença dos Jedi no planeta. Elas estão todas com receio dos Jedi as terem descoberto, e tem umas querendo atacar os Jedi e outras não. Nisso, a mãe Aniceia comenta que elas devem deixar que os Jedi testem as meninas, no caso, falando da May e da Osha. E a mãe Corey, que é a Zabrak, discorda completamente. As duas até começam a discutir, até que a mãe Corey diz que foi ela que as carregou, e a mãe Aniceia responde que foi ela, mãe Aniceia, que as criou. Rapaz, o que isso significa? Ó, a mãe Corey até pergunta o que vai acontecer caso os Jedi descubram como a mãe Aniceia as criou, e a gente tem um momento torta de climão ali. Eu comentei, inclusive, na minha análise do episódio, que isso geraria uma confusão por conta do Anakin, se não me engano, né? Se eu bem me lembro. E falei na crítica também, enfim, a que tá aqui em cima no card pra você assistir. E quando eu assisti esse episódio antecipadamente, eu pensei, isso vai levar um bafafá, vai todo mundo falar disso, vai gerar polêmica, e eu acho que talvez a intenção tenha sido essa. Mas agora eu vou explicar pra você porque talvez a história do Anakin não esteja desconsiderada no cânone aí de Acolyte. Por sinal, eu sei, vocês vão dizer, lá vem João Jedi passar pano pra The Acolyte mais uma vez, essa série que está destruindo Star Wars. Meus queridos Wings, eu trabalho com produção de conteúdo sobre Star Wars, independente da história ser boa ou não, ou da gente gostar ou não, é a história de Star Wars atualmente. Então, eu tenho que falar sobre ela, eu tenho que comentá-la e dar os meus pontos sobre essa história, e por isso eu acho que não foi bem assim. Eu acho ainda que a história do Anakin tá devidamente mantida, e eu vou contar pra você por quê. Vem comigo. Até então, pelo menos que a gente saiba no cânone, Anakin era o único ser vivo gerado unicamente pela vontade da força. E como a gente bem sabe, Shmi Skywalker engravidou do espírito da força e assim nasceu o nosso Sky Guy. E não, aquela HQ do Darth Vader, que todo mundo tá falando aí, que confirma que o Palpatine criou e manipulou o nascimento de Anakin, não, a HQ não confirma isso. Pra quem não se lembra dessa treta, teve uma HQ lá do Vader, volume 2, que é a Dark Lord of the Sith, onde ele tem várias visões projetadas pelo lado sombrio da força. Chega a ver Padmé, chega a ver Obi-Wan e também a sua mãe. Só que nessa que ele tem uma visão da mãe, Darth Sidious, Palpatine, tá atrás dela com as mãos na barriga dela, como se estivesse manipulando algo ali. Dá até pra ver um redemoinho ali, um redemoinho no meio, né? Porém, na época, o Lucasfilm Story Group, que é o grupo que preza pela coesão do cânone de Star Wars, esclareceu que a visão do Palpatine ali na barriga representava a figura paterna que ele era pro Anakin / Vader. Inclusive, rola até um X1 entre Obi-Wan e Palpatine ali nas visões, disputando pra ver quem sairia como a figura paterna suprema do Anakin. O próprio Matt Martin, do Story Group, brincou dizendo que o lado sombrio não era um narrador confiável, indicando que todas aquelas visões ali eram balela, caquinha, não podiam ser levadas a sério. E realmente, o Anakin é o único gerado pela própria força. Mas isso não quer dizer que outros indivíduos possam ter nascido ou não possam ter nascido a partir da manipulação da força.
Afinal, quem quis que o Anakin nascesse foi a própria Força, mas Osha e Mei aparentemente foram manipuladas através da Força, e isso tem uma diferença gigantesca. No universo expandido Legends, eu espero, vamos botar o selinho aqui, né, se eu conseguir, também tivemos outra pessoa que manipulou a Força, ou melhor, os midi-chlorians para criar vida. E estamos falando de Darth Plagueis, que tá na boca de todo mundo, já que ele é a grande aposta para aparecer em The Acolyte. No livro Darth Plagueis, de 2012, a gente vê que Plagueis fazia experimentos de todo tipo envolvendo a Força e midi-chlorians, sempre com o objetivo de criar ou gerar vida. Por sinal, isso é Legends, lembrando, tá? Ele foi tão a fundo em seus conhecimentos do lado sombrio que ele conseguiu estender sua própria vida. Viveu quase 100 anos, até por volta ali dos eventos da Batalha de Naboo, em episódio 1, A Ameaça Fantasma. E ele realmente chegou perto ali dos seus objetivos, conseguindo quase, não conseguiu, mas foi quase, gerar um ser puramente através da manipulação da Força. Só que aí quando ele percebeu, a própria Força deu um somebody love nele e gerou Anakin Skywalker para deter ele e os planos dos Sith de dominar a galáxia. Inclusive tem até uma teoria de que a mãe Aniceia realmente gerou a Osha e a Mei através da manipulação da Força, e talvez ela tenha topado ali em algum momento com o Darth Plagueis dessa época, passado para ele o conhecimento, tornando possível os experimentos de Plagueis que o Palpatine menciona lá na frente. Ou pode ter rolado totalmente contrário. Talvez o mestre Sith Darth Plagueis tivesse esse conhecimento da Força, topou com o Coven das Bruxas em Brandok, tomou um chá lá com elas, passando essa sabedoria para a mãe Aniceia poder criar as gêmeas Osha e Mei. Mas aqui fica o ponto importante do vídeo. Anakin foi e ainda é até então o único ser gerado puramente por vontade da Força. Se a Mei e a Osha foram manipuladas pela mãe Aniceia pela Força, a gente ainda não sabe. Mas isso não tira o posto do Anakin de ser o Jesus de Star Wars, já que foi a própria Força sozinha quem o gerou e não alguém que estava ali manipulando ela para criá-lo. O Darth Plagueis ele até tentou, mas não deu muito certo. E aí, você concorda com isso? A Osha e a Mei foram geradas através da Força e o Anakin aí foi completamente desconsiderado? Foi a mãe Aniceia que fez alguma coisa? O escolhido está com seu papel balançado no cânone de Star Wars? Comente aqui embaixo e acompanhe mais cobertura de The Acolyte aqui no Diário Rebelde, e que a Força esteja sempre com você.